Uma das maiores marcas dos escritos de Paulo é a sua visão exaltada a respeito de Jesus. Para Paulo, Jesus não era apenas um homem bom que morreu para nos dar um exemplo, mas ele era o Senhor exaltado. A questão é que muitas pessoas acham que essa não é uma visão correta a respeito de Jesus. Ou melhor, não é uma visão correta a respeito daquilo que a igreja primitiva acreditava sobre Jesus. Muitos argumentam, como Bart Ehrman, que uma visão exaltada a respeito de Jesus é uma criação histórica tardia, que um Jesus exaltado é uma construção evolutiva que foi crescendo até culminar nos concílios das controvérsias cristológicas. Esse é um dos argumentos que Bart Ehrman levanta no livro Como Jesus se tornou Deus. Ele apresenta um Jesus que era exaltado acima dos anjos, mas abaixo de Deus, e que a visão de um Jesus assemelhado a Deus foi uma construção tardia e não uma doutrina ortodoxa e primitiva de fato. Um dos argumentos usados para isso é a ideia do monoteísmo judaico que era presente no primeiro século, e que esse monoteísmo judaico influenciou o cristianismo de tal forma que impedia que Jesus pudesse ser visto como Deus à semelhança do Pai. Como o Novo Testamento lida então com o monoteísmo judaico? E como isso afeta o modo como se interpretava a pessoa de Jesus? É isso que nós vamos ver agora, de olho no texto. A primeira expressão da identidade do Deus de Israel foi anunciado no Shema, em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A expressão presente nesse versículo fala de único no contexto de exclusividade, ou seja, a adoração e o serviço deveriam ser prestados apenas a Deus, em uma espécie de monolatria, adoração a um único Deus. Segundo Richard Balkan, duas coisas caracterizavam a identidade do Deus de Israel como exclusivo e, portanto, como o único que se deveria adorar. Primeiro, ele é o único criador de todas as coisas e, em segundo lugar, ele é o único governante soberano sobre tudo. A gente vê isso, por exemplo, em Neemias 9, onde diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Quando analisamos textos do Novo Testamento, uma incrível coisa acontece. Essa identidade exclusiva do Deus do povo de Israel é agora aplicada a Jesus, assim como várias expressões de adoração que eram próprias do relacionamento com Jeová. Tanto a identidade de Criador quanto a de soberano são aplicadas de forma bastante explícita ao Cristo. É interessante notar que quando nós tentamos provar que Jesus é Deus, geralmente nós procuramos versículos que digam diretamente que Jesus é o divino. E esses textos existem, com certeza. Mas é interessante como o Novo Testamento aplica a Jesus características que só são aplicadas a Deus no Antigo Testamento. Um texto interessante é o de 1 Coríntios 8, onde uma alusão ao Shema é feita por Paulo, mas relacionando-a com a pessoa de Jesus e tratando-o como o Senhor. O argumento dessa passagem gira em torno de um certo conhecimento. Paulo repetidamente usa a construção sabemos que, introduzindo uma proposição que tanto Paulo e seus leitores devem ou deveriam aceitar. Mas isso só é aceito porque é alguma coisa que todo cristão de fato sabe. Paulo, então, não está rejeitando por completo o argumento dos coríntios, mas afirmando, elaborando ou mesmo reajustando algumas implicações. Para fazer algumas correções àquilo que os coríntios pensavam a respeito desse assunto, Paulo cria um terreno comum ao se colocar como compartilhando do mesmo conhecimento deles. O teólogo chinês K.K. Yell diz que o nós que Paulo usa está o incluindo no discurso. Através de parcialmente citar o slogan dos coríntios nos primeiros 5 versículos, Paulo está garantindo um forte apoio para o seu trabalho persuasivo. É uma maneira de ganhar a atenção do público também, deixando-o saber que seu argumento tem alguma validade. Esse conhecimento envolve o fato de que só existe um único Deus. Entretanto, alguns têm concluído que os chamados deuses e senhores do mundo pagão não são nada e, portanto, as festas e comidas nos templos pagãos são um assunto indiferente, já que esses deuses não existem. Lembre que todo o argumento de 1 Coríntios 8 até a 11 é um debate a respeito de comer comidas sacrificadas a falsos deuses e participar da adoração em templos pagãos. Paulo reafirma essa pressuposição dos coríntios que existe um único Deus, mas rejeita a conclusão deles por 2 razões. Primeiro, pela questão da consciência do irmão fraco. Segundo, por causa da natureza da idolatria. E talvez este era o principal ponto que os coríntios estavam perdendo. Que era verdade a questão da não existência de outros deuses, mas que isso não anulava o fato de que no centro da idolatria dos templos pagãos estava a habitação de demônios. O que é interessante no argumento de Paulo é o modo como ele afirma a inexistência de outras divindades. Ele
Ele descreve essa verdade usando a principal confissão monoteísta judaica, o Shema. Paulo cita provavelmente a versão da Septuaginta que ele estava disponível no grego, onde se lê: o Senhor, Yahvé, nosso Deus, o Senhor é um. O interessante é que em Deuteronômio 6,4, o Senhor e Deus são referências a Yahvé. Mas na aplicação de Paulo, Deus é aplicado ao Pai e o Senhor a Jesus. Logo, como afirma Gordon Fee, o que Paulo fez parece bastante claro. Ele manteve o um intacto, um Senhor, mas ele dividiu o Shema em duas partes, com Theos, Deus, agora se referindo ao Pai, e Kurios, Senhor, referindo-se a Jesus Cristo, o Filho. Paulo aplica a declaração judaica do Shema, de Deus ser um, a essa relação trinitária que existe no Pai e no Filho. Percebemos que o judaísmo não tinha ideia monoteísta necessariamente em termos numerais, mas em termos de exclusividade. O Senhor é único e só a Ele entregamos adoração. Outro texto que está sendo aludido em 1 Coríntios 8,6 é Malaquias 2, também na versão da Septuaginta, que diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O argumento a que Paulo pode estar aludindo refere-se ao fato de que o mesmo Pai é o mesmo Deus e que é o mesmo Senhor. Nesse contexto, Senhor é colocado como o juiz escatológico, uma imagem profundamente enraizada na identidade de Jesus no Novo Testamento. Paulo relaciona o Senhor do Shema com Jesus e conceitualmente refere-se ao Senhor escatológico de Malaquias também. Somado a essa verdade, Paulo não somente identifica Jesus com o Deus Yahvé, mas caracteriza Jesus com os mesmos distintivos que eram aplicados ao monoteísmo judaico, ou seja, Cristo é o Criador e o Soberano. Essa relação de identidade é tão forte para Paulo que em seu argumento a seguir, no capítulo 10, ele aplica o fato de que o Senhor é Criador, agora no contexto do mercado e não mais no templo, a ideia de que o crente pode comer de tudo, uma vez que é a Jesus, o Senhor, que pertence à terra e à sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Citando o Salmo 24, que é um texto que fala sobre Deus. Ele é o Senhor, dono de tudo e criador de todas as coisas. Portanto, ele é descrito como pré-existente e não como parte da criação. Richard Balkan afirma que Paulo reescreve o Shema judaico para incluir tanto Deus Pai quanto Jesus na identidade divina única. Esse ponto não seria suficientemente claro se ele não tivesse combinado com o Shema uma outra maneira de caracterizar a identidade única de Yahvé. Dos modos judaicos de caracterizar a unicidade divina, o mais inequívoco era a referência à criação. No papel exclusivamente divino de criar todas as coisas, era para o monoteísmo judaico impensável que qualquer outro ser que não fosse Deus pudesse ajudar a Deus. Então, para a inclusão sem paralelos de Jesus no Shema, ele acrescenta a inclusão igualmente inigualável de Jesus na atividade criadora de Deus. Não há maneira mais inequívoca de incluir Jesus na identidade única divina que seja concebível no âmbito do monoteísmo judaico do Segundo Templo. A verdade de que existe um único Deus, único Criador e soberano, não parecia ser motivo de problema para os cristãos do primeiro século em relação à divindade de Jesus. Havia uma distinção, mas uma profunda e intrínseca identidade entre eles, de forma que a identidade exclusiva de Jeová é aplicada a Jesus, ou na linguagem de João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e assim digno de adoração, como é descrito em muitas passagens do Novo Testamento. Richard Balkan conclui dizendo que Paulo reproduziu todas as palavras da declaração sobre Jeová no Shema, mas reordenou as palavras de modo a produzir uma afirmação de um só Deus, o Pai, e de um só Senhor, Jesus Cristo. Deve ficar bem claro que Paulo está incluindo o Senhor Jesus Cristo na identidade divina única. Ele está redefinindo o monoteísmo como um monoteísmo cristológico. Esse texto deixa claro uma alta visão a respeito de Jesus já presente na igreja primitiva. De forma que isso não somente fazia parte do ensino de Paulo, mas que era parte da confissão da igreja como um todo. Se nós levarmos em conta os elementos de confissão comunitária de 1 Coríntios 8,6 e Filipenses 2, como, por exemplo, a presença de pronomes na primeira pessoa do plural, e os próprios hábitos dos escribas em relação à nomina sacra ao nome de Jesus, fica evidente, então, a alta devoção a Jesus que existia na igreja primitiva, ao ele ser identificado com a identidade de Jeová. O argumento de Bart Ehrman não subsiste a um olhar simples para 1 Coríntios. É triste, mas o homem tá ficando doido.
que é que você acha de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no 2 Dedos de Teologia, porque toda sexta-feira, 10 horas da manhã, temos De Olho no Texto aqui no canal. Assine as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixa a dica de temas pra gente tratar do De Olho no Texto e não deixe de entrar no nosso site para você se inscrever para ser nosso patrão e nos ajudar a financiar a boa teologia aqui no YouTube. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.